Superar um ex-emprego é igual superar uma ex-pessoa. Eu tenho essa informação porque entre esses dois você vai encontrar o luto, mas além dessa semelhança, você também vai encontrar a mesma solução. Porque se a gente perceber o mesmo problema, a gente vai perceber a mesma solução, né? Enfim, no retirado do meu rego de hoje, eu vou tentar solucionar esse problema aí que eu acho que muitos têm, que é de superar alguém, né? E superar também um emprego, superar alguma coisa assim, né? Você pode colocar no seu problema de superação de algo. Para começar, eu gostaria de falar de uma analogia que eu tenho sobre como nós somos um rio, né? Então, dessa analogia, eu acabei tirando outras duas ideias que no caso já existem, mas eu acabei pesquisando e achando essas outras duas ideias que eu achei bem interessante. Que a primeira ideia que você tem, a primeira ideia que eu tenho, no caso, é a do Heraclito. Heráclito. Eu acho que é assim. Que o Heráclito, na frase dele, é uma frase bem conhecida, você provavelmente conhece, que é: ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque o homem não é o mesmo e nem o rio é o mesmo. Então, nessa ideia aqui de ex-pessoa, ex-trabalho, enfim, né? Nessa ideia do Heráclito, eu vou acertar até o fim do vídeo e vou continuar acertando o nome desse cara. Nessa ideia de Heráclito, a gente tem que entender assim, né? O rio seria a pessoa, né? O ex ou o ex-trabalho. E você é a pessoa que está entrando no rio de novo. O que eu quero pôr nessa analogia? Você não vai entrar mais no mesmo rio. A pessoa já não é mais a mesma. Por quê? Porque o rio ele corre, ele continua. E você não vai conseguir mais agora acessar a mesma pessoa de antes, porque provavelmente você já não quis mais estar com ela, porque ela não era mais a mesma pessoa de antes. E a mesma coisa por ela, né? Você não era mais a mesma pessoa de antes, então ela terminou com você. E quis continuar fluindo, igual um rio. Então ela não quis mais você e quis continuar fluindo. Da mesma forma que você não quis mais ela, e agora ou você como rio vai continuar fluindo, ou ela como rio você vai deixar ela fluindo, né? E você como uma pessoa que tá agora pondo esse pezinho de novo na água, se você foi a pessoa que ficou do lado do rio, né, terminar com você, você tem que deixar esse rio fluir, você tem que saber que esse rio vai fluir, e é melhor você não tentar mais. Porque eu não vou estar entrando no mesmo rio, né? E isso é bom para você mesmo, porque aí você entende, no Heráclito, né? Ele disse: não é só o rio que está mudando, é você que está mudando também. Então, quanto mais rápido você aceitar a mudança do rio, mais rápido você muda. E quanto mais rápido você mudar, mais rápido o rio muda também, né? Na sua perspectiva, no caso, mais rápido você. Uma coisa vai encaixar na outra, é isso que eu quero dizer, né? E eu acho que se você aceita essa mudança, você também já tá, você já começa num ótimo caminho, né? Que é a aceitação de mudança, a aceitação de que as coisas elas mudam, elas têm um caminho contínuo, mas elas são sempre uma água nova, então elas são sempre uma mudança nova. Você nunca vai ter a mesma água naquele rio, né? E eu acho interessante essa ideia do Heráclito ser de uma pessoa ex, assim, né, na sua vida, ou ex-trabalho, eu sempre quero deixar isso claro, né? Qualquer ex aí, qualquer coisa que você quer superar, tá? Qualquer luto. Você entender que as coisas mudaram e é isso, né? E por que isso já é um ótimo começo? Porque é assim que você supera um luto, né? Você entender, porque assim, as pessoas, elas acham que alguém virou meu ex e, e isso daí não era pra eu sentir tanta dor assim, não sei o quê. Mas, cara, é como se você realmente tivesse perdido alguém. E não é como. É você perdeu alguém. O seu cérebro, né?
nós, seres humanos, a gente tende a pôr a gente lá numa pilastra alta, num palanque muito alto, né? Se achar e achar que a gente é muito diferente do que a gente era, dos animais que a gente era, mas a gente ainda é meio macaco. Não tô querendo dizer da forma racista, pelo amor de Deus, né? Tô querendo dizer da forma que a gente era, né, na linha evolutiva. E, cara, o seu macaquinho interior tá entendendo. Essa pessoa se foi e ela morreu. Então, é por isso que eu tô nesse luto. É por isso que eu tô sentindo tanta tristeza. Porque essa pessoa morreu. E como eu vou superar isso, né? Seria assim, você entender, cara, ela se foi, igual essa água que eu vi agora no rio se foi lá pra frente. Agora não tem mais como eu recuperar. E eu tenho que deixar ir. Eu tenho que deixar ir igual esse rio aqui tá percorrendo, ele tem que ir, sabe? E é a mesma forma comigo, né? Eu deixando ele ir, eu vou ter mudado já. Então, eu entrando nesse rio de novo, agora são novas experiências, porque o rio já não é mais o mesmo, e eu já tô dando uma nova experiência também pro rio, porque eu sou uma pessoa diferente. Só que nessa analogia que eu quis dizer agora, eu não quero que você entenda que o rio por inteiro é o seu ex. A água que estava nesse rio era o seu ex, entendeu? Eu acho que deu para entender minha ideia, né? Então, assim, você tem que deixar essa água ir embora, né? E um outro ótimo pensador também, que via por uma ótica diferente, mas ainda nessa ideia de rio, né? Eu quero deixar ela ainda viva. Um outro ótimo pensador, que é um dos maiores, né? Que foi Buda, ele dizia que nós nos apegamos a uma imagem fixa olhando de longe. Então a gente está olhando aquele rio de longe e estamos falando, é o rio, é a mesma água de sempre, é o mesmo rio de sempre. Estou vendo esse rio aqui de longe e essa é a imagem que eu tenho do rio. Só que na verdade, o rio ele está em fluxo constante. Então é igual aquela pessoa, né, seu ex. Você está vendo ele de longe, você tem aquela imagem do seu ex, aquele rio perfeito, sem alga, sem nada, sem tipo aquela água parada. E é essa imagem que você tem do seu ex, porque você está vendo de longe ainda, você ainda tem essa imagem dele, de um rio parado, de alguém que você, sabe, ficou na sua mente assim. É isso que eu quero dizer. Tipo, é só uma imagem do rio. Você não tem o rio fluindo, né? Quando você chega perto, você vê que se o rio tá fluindo, não é mais a mesma pessoa, não é mais o mesmo ex que você tinha antes, né? E é bom você retirar essa imagem da sua cabeça, vendo realmente que esse rio tá em fluxo, né? E para você ver que esse rio tá em fluxo é chegando perto, é você entendendo que ele mudou, né? Não vai ter como agora você ter o mesmo rio de antes. Então, a ideia que eu quero deixar é: estamos sempre em fluxo, né? Você não vai ter um lago, você não está entrando num lago. As pessoas, elas são como rios. Estão em constante mudança, estão em constante fluxo e elas não vão parar por você, né? Então, assim, se ela te tirou da vida dela, é isso. Agora ela continuou o fluxo e virou outra coisa, né? E com isso eu quero conectar com você, né? Como eu disse que todos somos rios, né? Nessa minha analogia, agora eu quero pôr um pouco na minha visão, no caso, de que todos nós somos rios, então nós estamos sempre em constante mudança, igual eu tinha falado. Só que assim, você agora, como você se entende como rio, né? Você tem que entender, você sempre está em mudança, né? Sempre está em fluxo. Então, assim, um ex seu, uma coisa que atrapalhou o seu caminho, por exemplo, um montante de terra. Você é um rio percorrendo reto e um montante de terra caiu por cima de você sendo o rio, né? E aí, você vai parar e simplesmente aceitar que agora trancaram o seu caminho e vai desistir de tudo, ou você vai fazer o certo, que é o que os rios fazem, por exemplo, que é contornar esse montante de terra e continuar o seu caminho, o seu fluxo. Esse é a ideia que eu quero deixar, entendeu? Essa é a ideia que eu quero deixar, né? Você é um fluxo constante, você
é um ser humano que está em constante mudança, pode estar em constante mudança, né? E você não pode deixar essa constância sumir, porque se você deixa, né, de viver, se você deixa de, tipo assim, cair um montante de terra, de, tipo, um término, por exemplo, você já desiste, já deita na cama e fica prostrado, né? É, E eu acho que não é o melhor caminho, né? Então a ideia que eu quero deixar é como eu começo a superar esse alguém. Na ideia do Heráclito, na ideia de Buda e na minha ideia agora também, é você ser esse rio. E você entender que o outro, sendo também um rio, ele está em constante mudança. Então, e também ainda nessa ideia de rio, é deixar essa pessoa aí, sabe? Ela tá em fluxo, então deixa ela aí, né? Não tenta prender, não tenta voltar. Porque se você tentar voltar, você não tá voltando pro mesmo rio, você não tá voltando pro mesmo trabalho. E nessa mesma ideia, é entender assim, eu tenho que procurar no outro que eu tive no meu ex, eu tenho que procurar no outro rio, o mesmo rio, a mesma água. Não, porque se eu não encontro a mesma água no, no, naquele rio que eu já experienciei, quiçá eu vou encontrar essa mesma água em outro rio. É impossível uma coisa dessa. A não ser que, tipo, lógico, né? Na vida real, se você usa lógica, vai ter um fluxo de rio e um rio encontrando com o outro, você vai encontrar a água lá que você pisou, né? Ou num lago que esse rio deságua, você vai encontrar essa água. Só que assim, eu tô falando nessa ideia de analogia, né? São rios constantes que, tipo, vão pro infinito e você nunca mais vai encontrar a mesma água, né? Então, a água que teve naquele rio que você experienciou, você já não encontra no mesmo rio, então você não vai encontrar isso em outro rio que você for atrás, né? Então, também já é uma boa você entender. Eu vou ter experiências novas, eu sou uma experiência nova para alguém também, porque eu sou um rio diferente agora, né? Minhas águas já passaram. E eu não posso esperar a mesma coisa de todos os rios. É isso. Se você concorda aí com a minha ideia, eu espero que concorde, né? Eu espero que discorde, na verdade. Deixei aí nos comentários. E tamo junto, galera. Eu amo fazer isso.